Olá, pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais uma live de sábado. Os recadinhos básicos sempre, se vocês estiverem curtindo nossas entrevistas e tal, aqui no Facebook, clique em seguir na página, depois em ver primeiro. Lembrando que as lives são transmitidas aqui, depois a gente sobe no YouTube também no canal Histórias do Cinema, e lá você clica no sininho lá, ativa, se inscreve, comente, faça críticas, que elas são importantes, e indique também entrevistadas, entrevistados. A gente está aberto aqui para traçar essa reflexão sobre cultura, cinema, principalmente, né? Ainda mais nesse momento caótico que a gente está vivendo. Já quero reforçar os convites. Semana que vem, na quinta-feira, eu vou conversar sobre documentário com o professor Jamer Gutierrez de Mello. E no sábado, eu vou falar com o crítico de cinema Rodrigo Rema sobre os 40 anos do Iluminado, do Kubrick. Então, duas lives bem legais também. E hoje eu tenho o prazer de receber meu professor, professor doutor Rogério Ferraraz, integra o time de pós-graduação lá da AMB Morumbi. A gente vai falar sobre os 100 anos do gabinete do Dr. Caligari, sobre expressionismo, sobre o legado do expressionismo alemão e do gabinete do Dr. Caligari para o cinema contemporâneo, e bater um papo também sobre cinema, educação em geral. Professor, obrigado por topar conversar com a gente aqui. Eu já queria começar com as histórias do cinema. A gente sempre gosta de saber as histórias dos nossos convidados e convidadas, né? Você estudou jornalismo, se formou. O que te levou para a vida acadêmica? Conta um pouco da tua história antes da gente entrar no tema específico. Bem-vindo. Perfeito, André. Boa tarde, primeiramente, boa tarde. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite, né? Sempre bom trocar uma ideia com você, né? Então, de fato, eu fiz jornalismo na Unesp de Bauru, né? E quando eu entrei, né, no curso de jornalismo, eu tinha o sonho, na verdade, de seguir pelo jornalismo esportivo. Eu queria ser repórter de campo, cobrir futebol. Eu sou apaixonado por futebol, né? Sempre fui. E só que durante o curso de jornalismo lá na Unesp de Bauru, eu fui já me enveredando pela área do jornalismo cultural, especialmente pela crítica de cinema, né? Os meus colegas, meus amigos lá, eles sabiam que eu gostava muito de cinema também, né? O meu irmão fez cinema na USP, né? Meu irmão é mais velho do que eu, então eu tinha esse exemplo do meu irmão. E na minha casa, na minha juventude, eu sou de uma cidadezinha do interior chamada Guararema, é a última cidade da grande São Paulo, né, depois de Mogi das Cruzes. Na minha casa a gente sempre fazia muita sessão de cinema, especialmente de filme de horror, né? Então eu cresci, né, com essa relação também muito forte com o cinema, além do futebol, né? Então eram as minhas duas grandes paixões. Eu era daqueles que comprava a revista 7, na época da revista 7, o guia de vídeo, né, para ver quantos filmes a gente já assistiu, ia fazendo aquele checklist e tal. E aí, como meus colegas lá no curso de jornalismo, eles sabiam disso, né, sempre que aparecia alguma coisa durante o curso que era na área de jornalismo cultural, especificamente de cinema, eles falavam, o Rogério vai fazer, o Rogério vai fazer. E aí, né, durante o curso, acabou que eu fui me aproximando muito mais dessa área, né, da cultura, especialmente do cinema, do que do futebol, que foi ficando de lado, né? Foi ficando só como uma paixão minha, pessoal mesmo, mas não como um objetivo profissional, né? E aí, durante a faculdade, quando chegou na hora de escolher o TCC, né, que é o trabalho de conclusão de curso, na época, lá na Unesp de Bauru, eles tinham uma abertura, né? Eles possibilitavam que a gente escolhesse, né, que fosse atrás de professores orientadores que não fossem exatamente do curso de jornalismo, mas que fossem da faculdade de Artes, Arquitetura e Comunicação, lá da Unesp. E aí eu conheci uma grande professora lá de História da Arte, né, que era a Janira Fainer Bastos, e junto com um outro colega do curso, o Emerson Oliveira, a gente conversando, a gente falou, poxa, vamos fazer um projeto envolvendo artes plásticas e cinema, porque ele também ele gostava muito de artes plásticas, pesquisava artes plásticas, e a gente procurou essa professora e ela aceitou orientar. Na época chamava-se até projeto experimental, a gente nem chamava de TCC lá. E eles permitiram que a gente fizesse um projeto experimental, né, como projeto experimental, uma monografia
né, trabalhando com artes plásticas e com cinema, né? Então foi uma monografia já teórica, analítica, né, sobre a relação de artes plásticas e cinema, e a gente escolheu trabalhar com surrealismo, porque era justamente a área de pesquisa dessa professora. Essa professora, ela tinha uma tese de doutorado sobre o Cícero Dias, o pintor Cícero Dias, e as relações do surrealismo na obra dele. E aí, a partir dali, né, a partir dessa monografia aí, desse projeto experimental de conclusão de curso, que eu abracei, de fato, a carreira acadêmica na área do cinema, da pesquisa em cinema e audiovisual, e não parei mais, né? Aí emendou mestrado, doutorado, e estou aqui até hoje, né? Então, a trajetória começou por aí. No doutorado você pesquisou David Lynch, né? A tese, o cinema limítrofe de David Lynch, orientado pela professora doutora Lúcia Naguib. O que te levou? Naguib. Pronunciou certinho. O que te levou ao David Lynch, assim, a escolha? Então, isso é muito interessante, né? Porque isso volta, inclusive, nesse projeto experimental, né? Quando a gente decidiu lá atrás, no último ano de graduação em jornalismo, trabalhar com surrealismo, ele escolheu, né, 2 artistas plásticos, 2 pintores que ele gostaria de trabalhar, né? Foram Salvador Dalí e o René Magritte. E para construir um paralelo, eu fiquei de escolher 2 cineastas para que a gente pudesse, então, trabalhar em conjunto. E, obviamente, eu escolhi o Luiz Buñuel, que foi durante a faculdade que eu tive os primeiros contatos com a obra do Buñuel, que até então eu não conhecia, né? E eu fiquei com aquela interrogação, tá, mas qual outro cineasta? E eu comecei a me lembrar de algumas coisas que eu tinha visto do David Lynch, especialmente do Veludo Azul, né, do longa de 86, e da série Twin Peaks, feita para televisão em 90, 91. E eu falei, peraí, eu acho que aí tem alguma coisa, né, relacionada com o surrealismo. E ali já eu incluí o David Lynch nessa pesquisa. E aí o Lynch não me abandonou mais. Ou eu não abandonei mais o Lynch, eu não sei qual que é essa relação, né? A gente não sabe se é a gente que não abandona o nosso objeto ou o objeto que não nos abandona. Você continua pesquisando o David Lynch, né? Continuei no mestrado e depois no doutorado. No mestrado, que eu fiz em multimeios na Unicamp, o meu orientador lá foi o professor Ivan Santo Barbosa, era uma análise específica das características, dos elementos do surrealismo na obra do David Lynch. Então, era esse o recorte, né? E aí, durante o mestrado, eu me aproximei muito da área de pesquisa, de atuação, da professora Lúcia Naguib, que era professora lá da Unicamp também, né? E aí eu resolvi fazer o doutorado com ela, né? E para não continuar no mesmo programa e trocar, né, o professor, na época eu tinha isso, eu quero fazer o doutorado com a Lúcia Naguib, mas ao mesmo tempo eu quero ter novidades, eu quero ver novos professores, novas áreas, né, novos conhecimentos. Eu conversei com ela e falei, olha, se eu for para a PUC de São Paulo, porque ela era professora da PUC de São Paulo e da Unicamp, se eu for para a PUC de São Paulo com esse projeto aqui sobre o Lynch, você topa me orientar? E ela aceitou na hora, né? Então eu vim fazer o doutorado aqui em São Paulo na PUC, né? Mas o Lynch foi desde desse projeto experimental da graduação até terminar o doutorado, né? Foram aí praticamente 8 anos pesquisando a obra do David Lynch. Num primeiro momento, mais a relação com o surrealismo, e num segundo momento, já no doutorado, né? Que veio essa hipótese que virou a tese do cinema limítrofe. Fala um pouquinho da tua pesquisa para a gente. Da tese do cinema limítrofe? Então, durante o mestrado, eu tinha a perspectiva do surrealismo, então esse era o recorte, mas eu fui observando, né, ao longo do mestrado, que o surrealismo apenas não dava conta da obra toda do Lynch. Tinha coisas que escapavam, né, que não tinham uma relação com o surrealismo. E isso me inquietou, porque eu achei que aquela dissertação de mestrado, ok, para aquele objetivo, para aquele recorte, ela funcionou, mas eu precisava continuar ainda com o Lynch para dar conta desses outros elementos. E aí, né, que eu propus essa pesquisa, pensando especialmente na relação que se estabelece na obra do Lynch
entre elementos muitas vezes distintos e contrastantes, né? Então, ao mesmo tempo que ele, claro, tem um pé nas vanguardas, no surrealismo, no próprio expressionismo, a gente vai conversar um pouco hoje sobre o expressionismo, né? Então, um pé no surrealismo, um pé no expressionismo. Ao mesmo tempo, ele também tem um pé muito forte no cinema de gêneros, né? Que tem uma tradição muito forte nos Estados Unidos, especialmente em Hollywood, né? Então, como que esse cara faz filmes que, ao mesmo tempo, transitam aqui nas vanguardas, quer dizer, num território, num terreno de experimentação, né? Mas, ao mesmo tempo, ele está fazendo filmes de gênero, né? Que trabalham muito com a relação, inclusive emocional do espectador. A gente se envolve num filme do Lynch, numa narrativa lynchiana, né? Então, eu comecei a pensar nisso, e daí veio essa ideia do limítrofe, quer dizer, é um tipo de cinema, é um tipo de obra, né, que caminha numa zona fronteiriça o tempo todo, né? Ao mesmo tempo que ele está aqui no experimental, né, ele também está aqui na narração clássica, né? Ao mesmo tempo que ele está aqui no cinema de autor, ele também está aqui no cinema de gênero. E é essa tensão dessa zona fronteiriça que interessa para o cinema dele, né? E é justamente essa tensão que inquieta o espectador, né? Que causa essa inquietação, esse estranhamento, né? Então foi por aí a ideia da tese. Sensacional. A gente consegue acessá-la onde hoje? Transformou em livro? Então, não. Na biblioteca da PUC, na época que eu defendi, isso foi em 2003, né? Já tem 17 anos já. Não tinha aquela obrigatoriedade de você, da tese ficar disponível, né? Para consulta online, né? Então, assim, ela está disponível para consulta lá fisicamente na biblioteca da PUC, mas ela não está online. Mas ela já foi, a tese, ela já foi digitalizada em outros lugares. Então, hoje você encontra a tese na internet. Com uma pesquisa no Google é possível encontrar. Na própria biblioteca da Anhembi Morumbi, onde eu trabalho, tem uma cópia digitalizada da tese. Então, dá para acessar. Tá. A gente, se der tempo ainda, a gente coloca o link aqui ou dá uma... Legal. Legal. Rogério, você também é crítico de cinema, membro da Abracine, na Associação Brasileira dos Críticos de Cinema. Sim. A gente estava conversando antes aqui, você falou que faz um tempo que não escreve crítica de cinema. Eu queria que você falasse se em algum momento atuou nas duas frentes aí, acadêmica e com a crítica, das diferenças e no que você conseguia trazer do meio acadêmico para a crítica de cinema e vice-versa, assim, porque às vezes quem começa com a crítica e depois vai para o meio acadêmico encontra uma dificuldade ali, enfim, da maneira de escrever e tal. Eu senti bastante isso fazendo o mestrado. Como é que foi para ti essas duas vertentes, assim? Logo depois que eu me formei, porque assim, eu emendei a graduação no mestrado, né? Então, o ingresso na carreira acadêmica foi muito rápido, né? Mas ao longo do mestrado e ao longo do doutorado, eu também escrevi várias críticas de cinema, colaborei para algumas revistas, jornais, né? Inclusive tinha a revista de cinema, né? Que era bem interessante. E eles tinham lá uma sessão... Continua online, se eu não me engano. A revista de cinema continua na internet, né? Mas todo mês ela tem as edições? Não. Aí virou um site, um portal, né? Maria do Rosário Caetano escreve, virou um portal. Tá. Virou um portal, né? Não uma revista mensal, com edições mensais. Tá. Então, mas na época ela era impressa, né? E eram edições mensais e eles tinham uma seção chamada dossiê. Era um dossiê temático sobre um cineasta. Eles escolhiam um cineasta naquele mês e convidavam, então, alguns críticos, né? Então, no mês vai ser, o Rogério Ferraraz vai escrever sobre o John Ford, por exemplo. E geralmente éramos, se eu não me engano, eu, o Marcelo Lira, que é um outro crítico, né, de cinema, tinha alguns nomes que sempre se revezavam escrevendo esse dossiê, né? Então era muito interessante, por quê? Porque ao mesmo tempo era um espaço que possibilitava, né, esse fazer crítico, né, da crítica mesmo, mas ao mesmo tempo, como era um espaço, né, maior, era um dossiê, eram 6 páginas, imagina, você escrever 6 páginas
numa revista semanal sobre um cineasta, né? Então, possibilitava também esse balanço com o tipo de texto que eu fazia na academia, né? Que era muito mais uma análise em profundidade, né, da obra de algum cineasta, de alguma cineasta, né? Então, assim, eu tive experiências que foram interessantes nesse sentido, de conseguir conciliar as duas coisas. Onde eu acho que é mais difícil você conciliar é quando você tem aquela crítica mais rápida, sabe? Aquela crítica, tipo, eu fui para a cabine, o filme vai ser lançado, eu tenho que escrever tal crítica. Por quê? Porque tem um outro perfil essa crítica, né? Que é diferente do texto acadêmico, do texto, né, científico. E é para ser mesmo, né? Quer dizer, o papel é outro, a função é outra. Essa crítica, né, essa crítica mais diária, né, ela tem uma função que é avaliativa mesmo. Tem que avaliar, tem que dizer para o leitor, ó, se vale a pena ver esse filme ou se não vale a pena ver esse filme. Né? Então, as pessoas muitas vezes criticam, não gosto dessa coisa de dar estrelas, né? Ou do bonequinho em pé batendo palma, ou do bonequinho sentado, né? Quer dizer, lá nos Estados Unidos tinha o Roger Ebert, que fazia era assim, thumbs up, thumbs down, né? Mas faz parte dessa crítica, porque ela precisa, de fato, trazer uma avaliação sobre aquela obra para o leitor, ou para o ouvinte, ou para o espectador, né? Espera-se isso. Eu vou acompanhar um crítico, eu quero saber o que ele está indicando para mim. Ó, esse aqui vale a pena, esse aqui não vale a pena. E na academia, no texto mais acadêmico, mais científico, né, da análise fílmica propriamente dito, esse caráter, esse papel avaliativo não faz parte, não é solicitado. Né? Quer dizer, eu não tenho que ler uma tese, uma dissertação e saber se o autor da dissertação ou da tese está dizendo para mim se o filme é bom ou não é bom, se é ruim ou não, se não é ruim. Né? Eu posso fazer uma linda tese sobre uma série de filmes que eu particularmente como crítico, posso considerar ruins, né? Mas que tem um valor de pesquisa, tem um valor científico. Né? Então, são coisas que são diferentes, mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos, elas se relacionam, elas se aproximam, né? Mas, de fato, há uma dificuldade de quem né, trabalha por muito tempo na crítica de fazer essa migração e, ao mesmo tempo, de quem, né, tem muito tempo de carreira ali acadêmica, de experiência mais acadêmica, ir para a crítica, né? Existe uma dificuldade, mas nada que também não seja rapidamente, né, resolvido, né? Até porque, como eu disse, tem aproximações possíveis entre essas duas práticas, essas duas funções, né? Legal, isso aí. Bom, eu tive aula contigo, tive o prazer de ter aula contigo de vanguardas europeias, e queria entrar no tema aqui da nossa live aí, né? O gabinete do Dr. Caligari está fazendo 100 anos, caramba. E eu queria saber da tua opinião da importância desse filme para o cinema, o legado que ele deixou, né? E daí já emendar depois também em relação ao expressionismo ali, né? Onde o gabinete do Dr. Caligari se enquadra, o porquê desse cinema alemão dessa época ser tão fértil, ser tão rico e tão influente também. Então, duas perguntas em uma aí. Vamos lá. Tá. Vamos conversando, né? Qualquer coisa você vai encaixando aí coisas no meio aí. Sem dúvida nenhuma, o Gabinete do Dr. Caligari é uma obra fundante, né? Quer dizer, é uma obra seminal ali, né? De um conjunto de filmes, de um momento da indústria de cinema alemã, né? E isso já é um dado interessante, quer dizer, a gente está falando de indústria de cinema, a gente está falando de cinema industrial, né? Muitas vezes, né, como a gente abordou aqui, né, vai conversar até um pouquinho mais sobre vanguardas, né, quer dizer, as vanguardas artísticas no cinema, tem-se, né, existe uma ideia de que as vanguardas cinematográficas, ou pelo menos essas, né, conhecidas, elas podem ser sinônimos de cinema independente, né? Não é isso, né? Quer dizer, esses termos, muitas vezes, eles se aproximam, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Então, por exemplo, o expressionismo alemão, ou o cinema
expressionista alemão é um cinema industrial, ele não tem nada de independente, né? Do mesmo jeito que se a gente for falar do cinema soviético. Ali dos anos 20, é um cinema bancado pelo Estado soviético, com grana, quer dizer, não tem nada de independente, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Ali não, ali é um cinema industrial mesmo, né? Quer dizer, teve um trabalho, teve uma proposta ali, né, da indústria de cinema alemã, né, com objetivos muito claros, né, inclusive de retomada, né, de um certo espaço de distribuição, de exibição, né, quer dizer, comercial também, sem dúvida. E para isso, né, eles precisaram investir em algo, né, que fosse característico da cultura alemã, né? Então eles foram buscar, né, artistas, criadores em outras expressões, em outras áreas, né, para poder contribuir justamente para o desenvolvimento desse cinema que tivesse a marca, né, da cultura alemã, né? Então eles vão ao teatro, eles vão à literatura, eles vão à música, eles vão nas mais diversas áreas, né? Trazem esses artistas para contribuírem, né, para o desenvolvimento da indústria cinematográfica naquele período na Alemanha. A gente tem que pensar que é o período pós Primeira Guerra Mundial, né? Quer dizer, é um período que você precisa de fato reconstruir, né? E como que se dá essa reconstrução, né? Através desse objetivo, que é um objetivo muito claro e não deixa de ser industrial e também comercial, né? Só que como eles tiveram, né, essa ideia, esse princípio, trazendo essas figuras importantes das mais variadas expressões artísticas, eles construíram um tipo de cinema que acabou se sobressaindo, que acabou chamando muita atenção, né? É um cinema ali, a gente tem que pensar que o cinema tinha o quê? Pouco mais de 2 décadas, né? 1920, né? Então, 25 anos, 26 anos, 24 anos, né? Era algo ainda muito, muito novo, né? E naquele momento, né, começa então uma discussão do poder que o cinema, né, tem e das possibilidades enquanto arte mesmo, né? Então isso é muito interessante. E aí o Gabinete do Dr. Caligari é o filme que vai levar essa ideia para o mundo, né? O filme estreia, né, na Alemanha em 1920, mas de fato ele ganha, né, as telas do mundo em 1921, né, deixando o mundo todo assombrado com aquele tipo de representação, com aquele tipo de visualidade, né, com aquele tipo de trabalho com temas, né, né, com certeza eram diferentes de outras, né, de outras cinematografias da época, né? E ali então se estabelece um marco, sem dúvida nenhuma, e a partir daí vem uma série de filmes, né, que a gente historicamente consagrou chamar de expressionismo alemão ou de cinema expressionista, apesar de ter divergências sobre o uso do termo, né? Mas é isso, o Gabinete do Dr. Caligari, sem dúvida, é uma obra seminal, né? Sem dúvida nenhuma, e por isso que 100 anos depois a gente está aqui ainda falando desse filme, né? O expressionismo é uma corrente cinematográfica ou não? Então, tem muita divergência sobre isso, né? Tem muita divergência, né? A gente estava comentando aqui antes de começar, né, essa gravação, né, sobre o capítulo da Laura Canepa, né, que inclusive é coordenadora aqui do programa de pós-graduação em comunicação da IBM. Será entrevistada dia 1º sobre o horror brasileiro. A gente vai conversar com ela. Ótimo, excelente. E ela tem, justamente, ela que escreveu o capítulo sobre o expressionismo alemão no livro História do Cinema Mundial, organizado pelo Fernando Mascarello, lá da editora Papiros, né, lá de Campinas. E nesse capítulo, a Laura, ela discute muito isso, né? Ela apresenta justamente essa discussão em relação ao uso desse termo e a ideia desse cinema, desse conjunto de filmes, né, como sendo parte de um movimento.
né? Porque é diferente quando a gente pega, por exemplo, o cinema soviético, como a gente estava comentando agora há pouco, né? Que você tem, né, de fato ali um conjunto de filmes, né, com propostas que são já, né, desenvolvidas e pensadas a partir, né, de um objetivo. Quando você pega, por exemplo, né, a questão ali das vanguardas francesas, por exemplo, do impressionismo, depois do dadaísmo, surrealismo, que você tem de fato, né, quer dizer, uma corrente ali, um movimento, né, com manifestos e tudo mais. E quando você tem uma proposta que é de cinema industrial, né, que está trazendo artistas, que está trazendo criadores de várias expressões, né, como eu disse, teatro, literatura e tudo mais, fazendo filmes que nem sempre trazem exatamente as mesmas características, né? Muitas vezes você tem filmes que trazem uma característica daquilo que está se chamando de expressionismo. Outros filmes trazem duas características, mas no conjunto, né, são poucos os filmes que vão trazer todas aquelas características, aqueles elementos que permitem falar de fato de um movimento ou de uma corrente artística. O que aí é uma opinião mesmo minha, a partir de leituras que eu já fiz e de ver esses filmes, o que me parece que é possível, de fato, afirmar, né, e indo um pouco na direção do capítulo da Laura, é que você, sim, né, tem uma relação com um movimento expressionista que é anterior ao cinema e que é muito forte na Alemanha, na cultura alemã, especialmente nas artes plásticas, na música, na literatura, né? E essa relação com esse movimento, né, vai acabar influenciando uma leva de filmes, um conjunto de filmes. E esses filmes vão trazer características e elementos que fazem com que a gente lembre do expressionismo, né? Lembrando que o expressionismo não é só alemão. Quando a gente não está falando de cinema e está falando de expressionismo em geral, né, nas artes plásticas, ele não acontece somente na Alemanha, né? Então a gente também tem que lembrar disso. Mas, claro, né, para ficar de uma forma mais didática, mais pedagógica, né, a gente fala em expressionismo alemão como um dos movimentos de vanguarda, quando a gente se refere às vanguardas cinematográficas dos anos 20, sem dúvida nenhuma, né? Então, eu acho que não é errado falar isso, mas também entendo quem contesta isso. O Caligari seria o filme que reúne a maioria das características, você acha? Assim, né? Como eu disse, eu acho que é um filme seminal, ele é fundante. Eu não sei se é o único que reúne todas as características, né? Essa pergunta é interessante porque um termo, né, um qualificativo, né, que a gente encontra também é o caligarismo, né? Quer dizer, não é nem o expressionismo, é o caligarismo, para ver a força que esse filme tem, a força que esse filme traz, né? E aí algumas características pertencentes ao gabinete do Dr. Caligari não são características que a gente encontra tão fortemente, né, em outros filmes daquele período. Daí essa noção do caligarismo, né? Eu não saberia afirmar para você se é o único filme, mas com certeza é um dos principais filmes que vão, né, trazer essas características em conjunto. No texto da Laura é interessante que ela pega três tópicos assim para pensar o expressionismo, né? Então ela pega a questão dos elementos visuais, né? Então cenografia, maquiagem, iluminação. Ela pega a questão dos elementos temáticos, né? As temáticas recorrentes, né? Então uma relação, por exemplo, com o romantismo, né, alemão, com o gótico, né, com aqueles temas fantásticos e tudo mais, e ela pega o terceiro elemento, que são os elementos narrativos. Quer dizer, tem um tipo de narrativa que é construída nesses filmes, né? Então, a partir do estudo desses três elementos, os visuais, os temáticos e os narrativos, que a gente consegue pensar esse conjunto de filmes dentro do que se convencionou chamar de expressionismo ou não, né? É um capítulo, é um texto que eu recomendo, assim, para quem não conhece, vale a pena.
E o legado, né, do expressionismo, mas depois a gente já entra também nas vanguardas de maneira geral, o principal legado, assim, porque é um cinema que até hoje o Tim Burton, né, usa bastante as referências, o Exatamente. filme Exatamente. noir. Qual o legado do expressionismo para a história do cinema? O primeiro legado, assim, eu acho que o que já teve o impacto imediato, assim, muito próximo em termos cronológicos, foi o próprio gênero do horror ali nos estúdios hollywoodianos, né? Porque a gente percebe já nos anos 30, né, naquele ciclo famoso de horror, né, várias características, né, vários elementos que, né, têm uma relação direta com esses filmes expressionistas. Então, acho que já é o primeiro legado que aparece. E com a ida de vários desses cineastas técnicos, né, alemães para os Estados Unidos por conta da Segunda Guerra Mundial, né, porque esses caras têm, né, muitos saem da Alemanha, né, Fugindo. por conta do regime nazista, do Hitler, né? Então, muitos vão para Hollywood, e aí você tem, ali nos anos 40, anos 50, também um segundo grande legado já, né, que o filme noir, né? Quer dizer, você tem aquele gênero policial, eu não gosto de falar muito de subgênero, mas só para entender, né? Um subgênero do policial, talvez, né? Que é a coisa do filme do investigador, do filme noir, que tem uma participação, uma influência muito grande do expressionismo, inclusive com a participação de cineastas e técnicos que trabalharam na indústria alemã dos anos 20, né? Então, acho que são as duas primeiras grandes influências. E depois, né, isso vai vindo ao longo dos anos, até chegar, por exemplo, num cineasta como Tim Burton, que você citou. Né? O Tim Burton, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes expoentes aí, contemporâneos dessa influência do expressionismo. Né? Desde o curta Vincent, né? Lá do início da carreira dele, mas pela obra toda. Eu estou vendo aqui um Batman que está atrás de você, né? Que eu sei, ó, você tem uma pesquisa muito, muito grande sobre o Batman, né? O próprio Batman Retorno, né? Do Tim Burton, né? Ele foi analisado, inclusive, pela própria Laura Canepa, né? Que escreveu esse capítulo sobre o expressionismo alemão, a partir das referências expressionistas presentes no Batman Retorno do Tim Burton, né? Então, assim, o Tim Burton, sem dúvida nenhuma, é um legado do expressionismo. O próprio David Lynch, que eu pesquisei, né? O próprio David Lynch tem muitas obras que a gente percebe construções, a gente percebe estratégias narrativas, estilísticas, que são muito próprias ou muito próximas, talvez, do expressionismo. Eu me lembro, em 97, pode contar uma historinha aqui rápida? Pode, fica à vontade. Em 97, quando Lynch lançou A Estrada Perdida, Lost Highway, eu estava fazendo a minha pesquisa de mestrado, né, lá na Unicamp, que era sobre o surrealismo no Lynch, né? E na época o Caderno Mais, né, da Folha, né, lançou uma edição num domingo, uma edição especial só sobre o Lost Highway. Então eles convidaram vários críticos, pesquisadores para escrever sobre o Lost Highway, tamanho impacto que o filme teve, né, o Estrada Perdida. E o texto da Lúcia Najib, que depois viria a ser a minha orientadora de doutorado, né? O texto da Lúcia Najib sobre o Lost Highway, ela analisava justamente a relação que o filme do Lynch estabelecia com o expressionismo, né? Então ela falava assim, ó, muitos falam, né, do surrealismo presente nas obras do David Lynch, porém a relação mais forte aqui se dá com o expressionismo, né? E curiosamente um ano e meio depois, ela viria a ser minha orientadora de doutorado, né? Então é engraçado, porque ao mesmo tempo teve essa cutucada, né? Olha, não é só surrealismo, não, né? Olha para o expressionismo também. E de fato a gente percebe, né, na obra do David Lynch essas características, né? Quer dizer, tem uma deformação muitas vezes, né, tanto da parte imagética, mas principalmente da parte sonora. O Lynch trabalha muito com som, né?
Então, tem uma deformação, muitas vezes, sonora, que está ligada a um estado de perturbação do protagonista, né? Quer dizer, é uma característica que vem lá do expressionismo, né? Quer dizer, o real, ele se apresenta deformado por conta de um estado de espírito do protagonista, né? Ou do protagonista ou do próprio narrador, né? Muitas vezes, quer dizer, uma das características do expressionismo é essa, né? Quer dizer, o real deformado, não existe esse real naturalista mimético, né? Como na narração clássica, por exemplo, né? Então isso está lá presente no Lynch também. No Brasil também tem algumas coisas interessantes, né? Eu lembro, não lembro de que ano que é, mas tem um filme do Heitor Dália, o Nina. Não sei se você lembra desse filme, Nina. Tem algumas coisas muito interessantes assim que você fala, poxa, isso aqui me lembra alguma coisa expressionista. E é interessante que o filme que ele fez em Hollywood, eu não me lembro agora o título, ele dirigiu um filme, né? 124, com a Amanda Seyfried, né? 12 horas. 12 horas. 12 horas. Também se percebe ali que tem, né? Ele leva para aquele filme algumas inquietações ali que podem ter uma relação com o expressionismo. Teve uma série na Globo, Amor, Te Amo, uma minissérie, né? Que também... E o cinema de horror em geral, né, André? Cinema de horror em geral, né? Muitas vezes a gente assiste a um filme contemporâneo que se fala, cara, isso é tributário do expressionismo, né? O Babadook, Senhor Babadook, por exemplo, né? Com certeza, você olha para o filme, você assiste o filme, você fala, isso aí, né, me lembra alguma coisa expressionista, né? Então, assim, tem um legado muito forte, sem dúvida nenhuma, né? E aí, já ampliando um pouquinho mais, Rogério, das vanguardas, a gente falou de Lynch, aí surrealismo, expressionismo. Quais vanguardas mais valeria a pena a gente destacar aqui, e principalmente em questão de legado para o cinema contemporâneo, assim, que a gente conseguiria pontuar, assim, que a gente vê ainda nos filmes e tal? Então, se a gente pensar, tem várias formas de pensar a vanguarda. Você fez a disciplina lá, você vai lembrar das discussões, né? Quer dizer, tem autores, por exemplo, que colocam o cinema soviético dos anos 20 dentro das vanguardas. Tem autores que não colocam dentro das vanguardas. Então, tem uma discussão grande sobre quais são, de fato, as vanguardas dos anos 20, né? Tem autores que vão falar, vanguarda mesmo, a gente tem a primeira vanguarda francesa, mais ligada ao impressionismo, e a segunda vanguarda francesa, a primeira também com francesa, mais algumas coisas também da Alemanha, né? E a gente tem a segunda vanguarda que seria mais ligada ao dadaísmo, surrealismo, né? Tem autores que não colocam, por exemplo, o cinema expressionista como vanguarda, pela questão industrial, comercial desse cinema. Então, tem que ver, assim, a partir de que autor, né, que a gente vai estar falando. Mas se a gente pegar esses, né, 3 exemplos grandes aí, né, o cinema soviético dos anos 20, né, Eisenstein, Vertov, etc. Se a gente pegar o expressionismo alemão, né, que tem esse marco no gabinete do Dr. Caligari, mas a gente tem uma série de filmes que a gente nem mencionou aqui, né? Quer dizer, a gente tem o Nosferatu, do Murnau, a gente tem A Morte Cansada, do Fritz Lang. N, né? Tem muitos filmes que a gente poderia citar. O Metrópolis, está com a camiseta... o Metrópolis é um dos filmes polêmicos em relação a essa coisa do selo do expressionismo, né? Você sabe disso, né? Quer dizer, tem autores que colocam o Metrópolis como o último grande filme expressionista, tem autores que falam, não, o Metrópolis não é expressionista, né? Mas se a gente pegar, então, esse cinema soviético, esse cinema alemão, e se a gente pegar, especialmente, né, o impressionismo francês e o dadaísmo e o surrealismo, dá para a gente, ao longo da história do cinema, ao longo do século XX e agora no início do século XXI, observar, sim, legados desses movimentos, né, sem dúvida nenhuma, né? Quer dizer, espalhados em várias cinematografias, em vários cineastas, mas a gente sempre vai encontrar, né? Porque foram movimentos muito importantes que colocaram para o cinema uma outra possibilidade que não aquela possibilidade hegemônica da narração clássica, né? Quer dizer, daquela decupagem clássica, né?
mimética, naturalista, tal, hollywoodiana, né? Quer dizer, colocaram outros modelos, né? Olha, dá para fazer assim também, dá para fazer assim, quer dizer, o cinema é diverso, o cinema é múltiplo, né? Quer dizer, você não tem um único modelo de se fazer um filme. Então você vai encontrar, né? O surrealismo, por exemplo, para mim é muito importante por conta da minha pesquisa sobre o Lynch, né? Mas não apenas o Lynch. Se a gente pegar, por exemplo, né, ali aquela turma ali que é Michel Gondry, o Charlie Kaufman, Spike Jonze, por exemplo, né? São caras que você percebe que tem uma relação muito forte com as vanguardas, especialmente com o surrealismo, né? Então a gente encontra, né, vários casos ao longo, né, desses 100 anos. Vamos usar 1920 como um marco, né? Para todas as vanguardas aí, porque elas vieram depois, né? Quer dizer, são as vanguardas dos anos 20. Então, ao longo desses 100 anos, a gente encontra vários exemplos em várias cinematografias, né? De legados, tanto do cinema soviético, quanto do expressionismo alemão, quanto das vanguardas, chamadas vanguardas francesas, né? Do impressionismo, do surrealismo. Né? Aqui no Brasil, a gente... É um papo que dá para ir longe, viu, André? Sabe que um dos meus filmes preferidos é O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que é dirigido pelo Michel Gondry com o roteiro do Charlie Kaufman. Né? Pois é. Então você entende bem o que eu estou dizendo. Aqui no Brasil, o que a gente poderia citar assim, de legado do surrealismo, além do Heitor Dália? Assim, você falou do expressionismo no Heitor Dália. Conseguiria listar alguma... eu nem diria no Heitor Dália em geral, né? Mas eu acho que tem coisas na obra do Heitor Dália que dá para a gente pensar, né? Quer dizer, o próprio cheiro do ralo, né? Tem algumas coisas ali, porque você não tem uma deformação do cenário, né? Uma coisa tão exagerada como você tem lá no Caligari e em alguns outros filmes expressionistas, mas você tem essa coisa desse real que está estranho por conta de um estado de espírito do protagonista, né? Quer dizer, tem alguma coisa de estranha nesse real aqui, né? E no Nina isso é muito forte, né? Mas é difícil assim pensar no Brasil. Crime Delicado do Beto Branco, você acha que teria alguma... Não sei, eu não sei se teria assim, uma relação direta com vanguardas. Eu acho que no caso do Brasil, acho que você tem outras escolas mais importantes do que as vanguardas. Eu acho que a gente encontra legados e ecos das vanguardas, não no cinemão brasileiro. Porque aqui a gente está falando de cinemão, eu até mencionei uma minissérie da Globo, mas se a gente pegar realizadores mais experimentais mesmo, videoartistas, né? Quer dizer, ali você vai encontrar mais coisas do que no cinemão, eu acho. É uma pista só, é um chute meu, né? Então, por exemplo, um pesquisador e realizador que eu acho muito interessante é o Carlos Adriano, por exemplo. O Carlos Adriano é realizador e pesquisador também da USP, né? Que escreveu, inclusive, sobre cinemas de vanguarda, né? Ele tem um texto muito legal sobre cinemas de vanguarda, né? Quer dizer, na obra desses caras você encontra, né, certos legados, certas relações, mais do que nesse cinemão, seja o comercial, seja o cinema mais autoral, mais engajado, né? Eu acho que as relações são outras, eu acho que eu acho que a influência do cinema novo é uma influência muito grande, talvez alguma coisa de experimentação do cinema, do dito cinema marginal, ou do cinema ali underground, né? Aquele cinema ali de final dos anos 60, ao longo dos anos 70, a gente encontre de fato alguma coisa de experimentação que possa, né, se relacionar ali com as vanguardas dos anos 20. Tá? Mas é algo que eu precisaria pesquisar mais, estudar mais, né? Por enquanto é só chute. A gente está indo já para a reta final do bate-papo. Eu queria saber, aí já mudando de assunto, como é que tem sido para os professores esse período de adaptação na pandemia? Como é que está sendo a rotina? O início foi mais difícil, porque assim, por exemplo, eu posso falar pela minha experiência ali na Embi Morumbi, né? Que é onde eu trabalho. A nossa passagem para o modo remoto, né, que é esse modo online, modo à distância, né,
ela foi muito rápida. A gente teve de paralisação só 2 dias, né? Então, foi muito rápida. A gente entrou nesse modo remoto muito rapidamente. Então, o início, de fato, foi mais complicado, né? Mais pelas questões ali de instrumentais mesmo, de você saber operar né, com aqueles programas e tudo mais. Agora, o que eu acho não é nem isso o que pega mais. Eu acho que o mais difícil é quando você tem disciplinas, e aí a gente tem que pensar, graduação e pós-graduação também são coisas diferentes, né? A pós-graduação, então, por exemplo, eu dei uma disciplina de mestrado e doutorado e que o grau de maturidade é outro, não dá para comparar com o grau de maturidade do aluno de graduação. E eu estava com disciplinas ali na graduação que eu peguei primeiro semestre, e eu peguei sexto semestre, são graus de maturidade muito diferentes, né? E isso impacta no acompanhamento das aulas, né? Então, acho que assim, essa talvez seja a dificuldade maior, né? De você encontrar um equilíbrio, né? Para você conseguir a atenção por 3 horas seguidas de um aluno de 17, 18 anos que está no primeiro semestre e de um aluno que está já no sexto semestre focado, né? Já na reta final da conclusão, fazendo disciplina prática. Eu estava dando disciplina de documentário em vídeo para jornalismo, né? Quer dizer, como que você faz isso à distância, né? A AMB teve, a coordenação de curso de jornalismo teve uma decisão que eu acho acertada, que foi, olha, a parte prática a gente para e só vai ser concluída quando puder voltar ao presencial, né? Foi uma decisão acertada, a meu ver, né? Porque, de fato, a parte teórica a gente até consegue trabalhar, mas a parte prática, principalmente o jornalismo, essa coisa do aluno querer aprender mesmo, de ir para a rua, de ir fazer externa e tudo mais. Então, tem essas dificuldades, André, sem dúvida nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, é uma forma que se encontrou para a gente poder continuar, quer dizer, para não parar tudo, né? Mas falar que é tudo às mil maravilhas não é, né? Nem de perto. Sem contar que, assim, nem sempre a casa da gente está apropriada, né? Né? Por exemplo, eu estou aqui na minha sala, quer dizer, quando eu estava dando aula para minha esposa, meu gato, não podiam ficar aqui na sala, então eu tomava todo esse ambiente. Quer dizer, tem uma questão logística aqui que acaba envolvendo a família, acaba envolvendo tudo, né? Então, muita gente romantiza, olha, tá vendo como funciona bem? Algumas coisas funcionam bem, outras coisas não funcionam, né? Sem contar que a gente sente falta do contato mesmo, presencial, né? Porque é diferente, você tá ali cara a cara com o aluno, tirando dúvidas, né? Incentivando, aprendendo. O professor aprende muito com o aluno também. Né? E no presencial, esse aprendizado para o aluno e para o professor, ele a meu ver, ele é muito maior do que, né, à distância, né, do que em modo remoto. Mas, nesse momento, era o jeito, e eu acho que, né, conforme o contexto, a gente conseguiu se sair bem, né? As ferramentas que a AMB disponibilizou para a gente eram ferramentas muito boas, que funcionavam, né? Então, acho que é isso. Não sei se eu respondi sua pergunta. Acho que, em âmbito geral no país, o que tem sido mais afetado é a educação básica, né? Escola pública, principalmente, né? Que a maioria das crianças não tem acesso. Sem dúvida, sem dúvida. Não, essa é uma outra questão, porque, assim, muitas pessoas acham que aluno de universidade privada tem acesso em geral, mas também não tem. A gente tem muito aluno, por exemplo, ProUni, por exemplo. A gente tem alunos que não são necessariamente ProUni, mas que também não têm condições econômicas, né, para ter uma boa conexão. E para ter boa conexão no Brasil, tem que gastar muito dinheiro, a gente sabe disso, né? Quer dizer, isso pesa. Mas aí também vai, né, de como cada um lida com isso e como a gente encontra as possibilidades para não deixar esse aluno que não tem a mesma condição de um aluno que está com uma boa internet, com uma boa conexão, que tem o tempo, né, para
para poder acompanhar a aula ali e fazer as outras atividades, de como a gente também pega esse aluno e fala, não, peraí, olha, né, você não conseguiu acessar essa aula hoje, o vídeo vai ficar disponível, se você tiver qualquer dúvida, manda a dúvida que eu estou aqui à disposição, o que também impacta mais tempo seu em relação ao trabalho, quer dizer, já gera, tudo vai gerando outras coisas, né? Uhum. Mas a relação com a educação básica é outra. Ali o impacto é muito maior, e a gente percebeu como, assim, a desigualdade no Brasil, né, assim, é agressiva demais, dói, né, machuca. Você acha que o pós-pandemia, esse novo normal, assim, é mais uma opinião geral, assim, a gente vai melhorar enquanto sociedade? Ou você tem uma perspectiva otimista? Assim? Não sei, André. Eu vejo muita coisa legal, mas eu estou vendo também muita coisa que, sim, não me deixa muito otimista em relação a isso, não. Uhum. Mesmo essa coisa, por exemplo, das pessoas não usarem... pegar uma coisa básica, tá? Pessoa que sai na rua sem máscara. Uhum. Cara, isso é básico. Ah, não, mas eu não quero usar máscara. Pô, você tem que pensar não só em você, você tem que pensar no coletivo, sabe? Então, se a pessoa não consegue pôr a máscara para sair na rua, que é uma coisa tão básica, quer dizer, eu não sei, não sou tão otimista assim de que a sociedade vai melhorar. Eu acho que algumas coisas vão melhorar, sem dúvida nenhuma, mas não sou tão otimista assim que vai ter uma grande revolução aí das relações sociais ou então cidadãs, entendeu? Sei não. Eu acho que essa pandemia não vai fazer milagre. Infelizmente. Aqui em Santos, a praia é lotada e gente sem máscara também. Pois é. É inacreditável. Né? Bom, chegou a hora do nosso ping-pong, Rogério. Tá preparado aí? Rapaz... Pelo Marília Gabriela, sabe? O fim do cara a cara com a Gabi lá, eu faço parecido. Vamos lá. Eu falo uma palavra, uma frase, você responde de forma sucinta aí. O filme que mais te marcou? Um só? Ai, meu Deus. Um só. Eu vou ter que falar Veludo Azul, não tem jeito. Tá, Veludo Azul. Uma cineasta ou um cineasta? Para mim é o Lynch, David Lynch, né? É muito pessoal, né? Essa é um filme brasileiro que te marcou. Posso falar um recente? Pode, fica à vontade. Bacurau. Quem não viu, veja. Veja, sensacional. Um diretor ou diretora brasileiro? Um só? Pô, isso é sacanagem. Eu vou ter que ficar com... Desculpa, eu vou ter que ficar com Glauber. Eu vou pro... Glauber Rocha. Eu ia falar Mojica, mas eu vou ficar com Glauber. Tá. Um livro? Não ficção? Tanto faz. Vou falar um recente também. A Morte da Verdade. O título inteiro é A Morte da Verdade, : notas sobre a mentira na era Trump. Legal. Recomendo. Quem que é não ficção. O autor? Quem que é o... Ela é uma autora americana, se eu não me engano. Ela chegou a ganhar algum prêmio, não lembro qual que é, mas acho que é Michiko Kakutani. André, agora... mas é alguma coisa assim. Michiko Kakutani, é alguma coisa assim. A morte da verdade. Notas sobre a mentira na era Trump. Se tudo correr bem, ele não vai se reeleger, né? Não vai se reeleger. Esse livro é um livro de não ficção e que diz muito a respeito do que aconteceu no mundo aí em alguns países
nos últimos anos, né? Então, cabe muito para os Estados Unidos, cabe muito aqui para o nosso país, né? Vale a pena ler. Um autor ou autora? Eu vou ir agora mais para a cultura pop, para um gênero que eu gosto, horror, Stephen King. Legal. Eu sei que você gosta de música bastante também, né? A gente partilha do gosto pelos Titãs, descobri isso no Facebook aí. Pois pois é. Um artista ou uma artista da música que mais te marcou? Que mais marcou, se for grupo, é Titãs, sem dúvida nenhuma. Uhum. Mas se for artista individual, eu diria Caetano Veloso. Caetano, tá. Um disco? Ah, e aí não tem jeito, cabeça de dinossauro. Aê. Você tem acompanhado os EPs que eles estão lançando aí, acústicos em trio, não? Não tenho. O último que eu acompanhei mesmo assim para valer foi aquele Nhengatu, que inclusive fui no show, tal. Uhum. Mas ultimamente não tenho acompanhado. Ficou só o trio de ferro só, né? O Branco, o Brito e o Beloto. Só 3, né? Pois é. Qual trabalho na tua carreira mais te satisfez? Pode ser uma pesquisa, um texto, uma palestra, uma aula, uma disciplina, fica à vontade. Que você mais você olha para trás e mais se orgulha assim de ter. Um só é dose. Eu vou colocar. Pode ser parte da minha pesquisa? Pode ser? Pode. Então, a entrevista que eu fiz com o David Lynch. Né? Quando eu estava fazendo meu doutorado, eu consegui uma bolsa da CAPES para fazer doutorado sanduíche e eu consegui entrevistar o Lynch lá em Los Angeles, né? No ateliê dele. Uhum. Então, acho que eu colocaria a entrevista com o Lynch. Sensacional. O que é a arte? Rapaz... Inquietações, estranhamentos, mas reflexão também, algo que move, que faz com que a gente mova, algo que tire a gente de uma posição confortável, que mexe com a gente, que inquieta, né? Que seduz também é sedução, né? Mas que também provoca reflexão e, de alguma maneira, faz com que a gente pense sobre o homem, sobre o mundo, sobre a sociedade, né? Putz, não foi ping-pong, desculpa. Não, tudo bem. Essa pergunta é difícil. Ser professor no Brasil é um desafio enorme. Mas é gratificante quando a gente está em sala de aula, é gratificante quando a gente está pesquisando, é gratificante quando a gente está produzindo, mas é desgastante demais nesse país ser professor. É um desafio enorme, nem sempre o professor é valorizado como deveria. Sei que você gosta de futebol também, é palmeirense, né? Com certeza, pô. Eu sou corintiano. Vamos lá. Me fala um jogador... Você é santista? Não, sou corintianaço, pô. Que isso, cara? Corinthians é um time do mundo. Mas você não nasceu em Santos, então? Nasci em Santos, amo a minha cidade, fazia um festival chamado Culturalmente Santista para valorizar a cultura da cidade. Meu Deus. Mas eu sou corintiano. Que isso. Assim, não, quem nasce em São Paulo devia ser São Paulino, por essa lógica. Não, senhor. Não, tá certo. Né? Você poderia torcer para Portuguesa Santista. Portuguesa Santista é o Jabaquara também. Jabaquara, claro. Mas desses dois times eu costumo de vez em quando ir assistir jogo e tal. Portuguesinha e o Jabaquara eu prestigio. Ué, e do Santos não? Aí não, né? Rival, né? Não. Eu fui uma vez na Vila Belmiro ver Santos e Palmeiras. Eu já fui na Vila ver jogos do Corinthians. Me fala um jogador que mais te encantou, jogador de futebol, assim. Que eu vi jogar pessoalmente? Alex. E qual time te marcou mais, assim, que plasticamente, um time vencedor que...
eu vou falar um time, pode ser seleção? Pode. Uma seleção que não ganhou a Copa, a seleção de 82. Uhum. Para mim foi... Seleção de 82 foi um divisor de água. Eu era pequeno, eu tinha de 8 para 9 anos e para mim foi quando eu falei assim, cara, eu já gostava de futebol, gostava de jogar futebol e tudo mais, né? Mas foi quando, de fato, assim, eu descobri que aquilo era a paixão da minha vida. Eu chorei quando o Brasil foi eliminado, com 8 anos, chorando copiosamente. Seleção de Vou estender 82. um pouco o ping-pong com alguma surpresa aqui. Você queria fazer jornalismo esportivo? Qual cronista esportivo, comentarista, jornalista esportivo que você gosta mais? Atualmente? Não, na história, livre. Rapaz, essa daí é inesperada mesmo. Eu vou colocar um que ainda está em atividade, que eu gosto muito, que não é só do esporte, pode ser? Uhum. José Trajano. Ah, é sensacional, sensacional. Ele atualmente comenta na TVT, né? Eu acho. Isso. É. Só que assim, a história dele dentro do jornalismo não é só do esporte, lógico, mas... Né? A época que ele era do José Cartão Trajano. Verde, era muito legal Sim, também. sim, né? sem Com dúvida. Juca, enfim. Agora, narrador, Luciano do Vale. Luciano do Vale. O Luciano do Vale tem um papel que transcende a narração, né? De promover esportes além do futebol. Sem dúvida, sem dúvida. Uhum. E um crítico de cinema que te influenciou? Tem algum, assim, que pode ser brasileiro, estrangeiro, que você gostava de ler, procurava consultar, assim? Eu vou citar um que eu continuo gostando muito, continuo seguindo, que é o grande Inácio Araújo. Inácio. Uhum. Tá com os cursos online aí, né? Tá. Uhum. Eu tenho o livro aqui, o Cinema de Boca em Boca, com uma coletânea de textos dele da coleção Aplauso, é bem legal. Isso, muito, muito bom, muito bom. E a trajetória do Inácio é legal porque são poucos os críticos que trabalharam, né, no cinema, né? Quer dizer, com roteiro, participaram de produção, tal. Montagem, então, o Inácio, né? Montagem. Né? Eu acho muito legal isso. Uhum. Rogério por Rogério? Rapaz, difícil, hein? Sei lá, tento ser um cara bacana, sei lá, um pesquisador de cinema, um palmeirense. Sem mundial. Sem mundial, claro. Aquele de 51 é Copa Rio. Mundial? Não é mundial. Não. Copa Rio. Tem seu valor, mas não é mundial. Uhum. Né? Palmeiras tem que ganhar o mundial para valer. Sem dúvida nenhuma. Os palmeirenses mais fanáticos aí, que me desculpem, mas Copa Rio é Copa Rio, mundial é mundial. O de 2000 é mundial, que o Corinthians ganhou? É claro, lógico. É um mundial. O convite feito ao Corinthians foi ridículo, eu acho. Não, foi ridículo. Quem deveria ter participado ali, eu não lembro, acho que foi Corinthians e Vasco, né, que jogaram aquele mundial. Foi até a final do mundial, né? Uhum. Então, o Palmeiras deveria ter jogado aquele mundial, né? Uhum. Mas tendo em vista que teve o mundial, foi organizado pela FIFA, os times vieram jogar. Não interessa se vieram para passar férias ou não, vieram e disputaram. Uhum. O Corinthians ganhou o título, é paciência. Fazer o quê? Eu acho que uma coisa que eu acho importante, cara, a gente não pode querer reescrever a história através de opiniões e fakes. Uhum. Fatos são fatos. E a gente tem visto Isso serve para essa pergunta sua e serve para muita coisa no mundo hoje, não só no Brasil. Uhum. O Rogério por Rogério você já concluiu ou tem mais? Tem outras coisas, né? Um guararemense, né? Quer dizer, eu carrego, né, a minha infância e adolescência dentro de mim ainda, quer dizer, cresci em Guararema. Sou um cara que adoro minha esposa, meu gato, adoro minha vida, adoro meus pais, minha família. Quer dizer, eu sou um cara família, sou um cara, sei lá, eu tento ser um cara bacana, eu tento ser um cara justo.
às vezes fico incomodado demais com questões políticas e rumos aí da sociedade, né, em geral, não só do país. Mas é difícil a gente se olhar no espelho, né, e conseguir se definir em uma palavra, é muito difícil. Essa é uma pergunta complicada. Eu acho mais interessante quando os outros me definem, né, do que eu mesmo, porque daí é como os outros me veem, né? Rogério, eu queria te agradecer. Primeiro dizer que foi um prazer ter estudado, ter tido você como professor, né, na disciplina lá, poder desenvolver essa relação, acho muito legal. E fica à vontade para deixar um recado, fala o que você quiser aí para quem está acompanhando a gente na live. Poxa, bom, primeiramente eu que quero agradecer, André, pelo convite, né? Você, além de ter sido um aluno, né, que já veio com uma bagagem enorme, né? Quer dizer, você conhece muito de cinema, muito de audiovisual, né? E além disso, você tem essa abertura que você sempre possibilita para a gente poder estar, né, conversando, estar dialogando, né? Quer dizer, já fui participar do Festival, né, de Cinema de Santos com uma oficina. Então, eu que tenho que agradecer, né? Eu acho um cara incrível, né? Obrigado. Parabéns aí pelo programa, pelo canal e por todas as suas iniciativas, né? Junto com a Paula também, né? Então, eu que tenho que agradecer, né? Não você, imagina, tá? E, bom, o que eu posso deixar aí de recado ou de valorizar a cultura brasileira, valorizar a arte brasileira, né? Valorizar o cinema brasileiro, né? Acho que a gente está vivendo assim momentos muito difíceis, né, no país, independente da pandemia. Acho que a questão da pandemia só intensificou, né, coisas ruins que já vinham acontecendo no âmbito da cultura, da arte, do cinema, né? Então, assim, valorizar a arte brasileira, a cultura brasileira, o cinema brasileiro em toda a sua diversidade, Isso eu acho importante. Isso diz respeito a pequeno orçamento, médio orçamento, grande orçamento, a diversidade de temáticas, diversidade de gêneros, tudo. Tá? A gente tem que valorizar a arte brasileira, a cultura brasileira e, especialmente aqui, no nosso caso, o audiovisual brasileiro em toda a sua diversidade. Eu acho que eu gostaria de deixar essa mensagem final, acho que vale a pena. Sensacional. Obrigadão, pessoal. Esse foi o professor Dr. Rogério Ferraraz. Na quinta-feira eu volto com o professor Dr. Jamer Guterres de Mello para falar sobre documentário. No sábado que vem, sobre os 40 anos do Iluminado com Rodrigo Remy. Dia 1º, já adiantando, com a Laura Canepa, para falar sobre o horror brasileiro, né, esse gênero. Rogério, brigadão. Abração. Obrigado, André. Aí. Valeu. Valeu, Abraço. pessoal. Tchau, 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 tchau.